Vamos começar? Só para organizar a aula de hoje. A gente está preparando então para a aula de hoje. Bom dia, pessoal. Só para organizar a aula de hoje, a gente vai analisar hoje a estabilidade de órbitas circulares. Então, a gente vai ter dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ver as condições, que são duas, né? Para eu ter estabilidade das órbitas circulares, né? Porque eu posso ter campos de força onde eu tenho órbita circular, mas ela pode não ser estável, né? Para ela ser estável, a gente precisa que ela seja um ponto de mínimo, né? O raio da trajetória circular corresponde ao ponto de mínimo da energia potencial efetiva, né? Depois a gente vai ver o caso geral, em que quais tipos de campos de força a gente vai ter órbitas fechadas, basicamente só tem duas, né? Que é a força elástica e a força lei do inverso quadrado da distância atrativa. E depois que a gente sabe quais condições para a órbita circular, a gente vai analisar qual é que é o efeito de uma perturbação, né, sobre uma órbita estável, que pode ser circular, mas pode ser também elíptica, né? O efeito da perturbação é sempre uma força efetiva além da principal, né, lei de campo de força central que está atuando sobre a partícula. A gente vai mostrar que o efeito da perturbação é precessionar o pericentro, né? Então eu tenho precessão do pericentro como resultado da perturbação de uma órbita originalmente estável, né? E a gente vai fazer casos particulares, né, numéricos, de como é que a gente calcula, né, a verificação da precessão do pericentro, né, devido a essa perturbação. Então, como eu estava comentando para vocês, eu posso ter órbita estável determinado para um dado campo de força, mas para eu ter órbita circular, que eu vou restringir a primeira circular, que é mais fácil de analisar. Mas no caso de órbita circular, a garantia que ela seja estável é que nesse raio da trajetória circular, que eu vou chamar de raio R barra, né, corresponda ao mínimo da energia potencial efetiva. Se isso não acontecer, se o raio da trajetória circular não for o mínimo da energia potencial efetiva, essa órbita não é estável. Então eu vou analisar que condições eu tenho que ter para o meu campo de força para que, se eu tenho uma órbita circular neste campo de força, a órbita seja estável, né? Certo? Bom, primeiro, para analisar a primeira condição, que para ser um ponto de mínimo, primeiro esse ponto, essa distância radial correspondente ao raio da trajetória circular, ela tem que ser um ponto de extremo da energia potencial efetiva, né? Então, eu só vou analisar a questão de qual é que são os extremos da energia potencial efetiva para um campo de força qualquer, né? Aqui eu estou escrevendo, então, a segunda lei de Newton, no caso de uma força central, né? A parte radial, então, eu tenho a massa vezes a aceleração radial, igual a parte do momento angular ao quadrado mais o campo de força, né? Obviamente aqui essa parte do momento angular ao quadrado é a parte angular aqui da aceleração, a componente angular da aceleração, né, em coordenadas planopolares, está na forma do momento angular ao quadrado. Isso a gente já viu em algumas aulas atrás, né? Essa é a segunda lei, né, da parte radial. Da segunda lei da parte radial, eu posso reescrever o lado direito, né, dessa equação, né? Por exemplo, começamos já que a gente conhece, né, a relação entre a força, né, central e a energia potencial, né, associada a ela para campos conservativos. Né? Tá aqui. Né? No caso da força central, a força, como função da distância radial, né, é o negativo do gradiente da energia potencial. Né? Mas como é unidimensional, né, só depende de R, é a derivada ordinária, né, do potencial relativo da energia potencial relativo à distância radial. Mas também esse termo aqui, que é o termo centrífugo, que depende do L ao quadrado, a gente pode escrever também ele como uma derivada, como a gente tem a relação da força com a derivada do potencial. Esse primeiro termo, eu posso também escrever como uma derivada. Né? Eu consigo ver claramente que se eu tomar a derivada da quantidade L2 sobre 2N, R2 e trocar o sinal, eu vou obter justamente esse primeiro termo aqui. Né? Com isso, eu consigo escrever o lado direito dessa equação, a segunda lei de Newton, parte radial, massa vezes aceleração radial, em termos de uma derivada de uma determinada quantidade que restou aí, né? Então, escrevi os dois termos como derivadas, e o que sobrou aqui dentro, ambos têm sinal negativo antes da derivada, né? E se eu olhar o que sobrou aqui como resultado da derivada da soma, a quantidade que restou aqui é justamente a expressão da energia potencial efetiva, né? O termo centrífugo mais o termo da energia potencial,
associado àquele campo de força. Então, a gente consegue mostrar, aqui explicitamente, né, que a segunda lei de Newton na parte radial para a força central, basicamente tem uma cara muito parecida como se fosse a segunda lei no caso unidimensional. Tem massa vezes aceleração radial, isso é igual ao negativo da derivada em R da energia potencial efetiva. Né? Como a gente estava falando, a gente está analisando trajetória circular, né, com o raio R barra, né? No caso, se a gente tem trajetória circular, tanto a velocidade radial quanto a aceleração radial, que aparece aqui nessa equação, né, são ambas nulas, né, porque não tem variação do raio, né, do vetor de distância radial. Essas duas quantidades são zero, mas principalmente a aceleração radial é zero. Se a aceleração radial é zero para a órbita circular, né, com raio R bar, significa então que a derivada da energia potencial é nula. Isso é uma consequência de eu estar com órbita circular. Ou seja, o R barra então é um ponto de extremo da função energia potencial. Né? Essa condição da derivada EC igual a zero da energia potencial efetiva, calculada no raio da trajetória circular, vai implicar, claro, esta relação aqui, né? Porque a derivada a gente acabou de calcular, né? A derivada é basicamente, o negativo da derivada basicamente é isso daqui, né? Derivar a energia potencial efetiva. Né? Aqui nós temos já o que tem que ser calculado, né? Obviamente é sinal menos, mas eu posso, quando tem um zero do lado direito, a gente cancela o sinal menos que aparece aqui na frente, né? Certo? Que é a condição de extremo, né, relacionado com essa órbita circular. Né? Então, a primeira condição de estabilidade que a gente vai ter que impor para que a órbita seja circular é que ela seja um ponto de extremo. Para ser um ponto de extremo, esta equação aqui implica, né, vai implicar que a força, né, calculada no raio da trajetória circular é igual ao negativo da razão L quadrado sobre massa, o raio ao cubo, né, o raio dessa trajetória circular ao cubo. Então, essa relação aqui é a primeira condição de estabilidade que está associada com a condição de extremo da energia potencial efetiva. Né? A segunda condição vai impor que esse ponto de extremo seja um ponto de mínimo. Né? Isso significa que para ele ser ponto de mínimo, o raio da trajetória circular, isso implica, então, que a derivada segunda da energia potencial efetiva, né, calculada nesse raio da trajetória circular, seja maior que zero. Né? Isso é a condição de mínimo de uma função de uma variável. Né? Então, a gente pode calcular quanto é que é a derivada segunda, se a gente tem a derivada primeira. A derivada primeira, basicamente, é o negativo dessa equação desses dois termos da direita. Né? Escrevendo aqui explicitamente. Derivo mais uma vez, claro, e calculo essa derivada em R igual a R barra, né? O cálculo da derivada, então, aqui o primeiro termo tem uma dependência 1 sobre R na quarta, né? E, claro, a derivada da força, né? Calculada em R barra. A condição, então, para ser ponto de mínimo, eu tenho que obedecer essa desigualdade, né? A derivada segunda calculada em R igual a R barra tem que ser maior que zero. Então, se vai implicar esta condição aqui, ou essa desigualdade, né? Vou multiplicar ambos os lados dessa desigualdade por R barra sobre 3, né? Só para simplificar. Quando eu faço isso, eu identifico que, depois que eu multiplico por R barra sobre 3, ambos os lados, eu identifico que restou aqui no primeiro termo. No primeiro termo, eu tenho exatamente a primeira condição de estabilidade, que vem do ponto de extremo. Então, é o L2 sobre MR barra ao cubo, né? É um negativo da F calculada em R barra, aqui explicitamente. E aí eu reescrevo ela em termos da primeira condição. Multiplico por menos 1 ambos os lados. Quando eu multiplico por menos 1 ambos os lados, a desigualdade aqui, a desigualdade troca de lado, né? Aqui eu tenho maior, vai virar menor, né? E claro que tem a retirada dos sinais, né? Negativos do lado esquerdo. Tá? Então eu tenho esta condição aqui que vem da condição de ponto de mínimo, né? Da energia potencial efetiva, da função energia potencial efetiva. Né? E aí, claro, a gente obtém então finalmente a segunda condição de estabilidade que tem que ser satisfeita, né? Que é esta desigualdade aqui. Então, se eu tenho uma órbita circular, essa órbita circular tem que obedecer ao mesmo tempo as duas equações de estabilidade, né? Aqui ela é ponto de extremo e esse extremo é um ponto de mínimo. São duas equações que a gente vai ter que impor. Claro que aqui eu vou fazer um exemplo claro de onde a gente vai utilizar, né, a análise da estabilidade da órbita circular
se eu conheço, né, a expressão do campo de força, né? Então, eu vou analisar o caso geral de um campo de força central que é atrativo, senão ao menos aqui indica que ele é atrativo, né? Atrativo, claro, tem uma constante de proporcionalidade aí que eu chamo de K, né? Isso pode ser gravitação, pode ser colombiana atrativa e assim por diante. E aí a potência aqui embaixo, né, é uma lei atrativa, a lei do inverso da potência enésima da distância radial, tá? Com N inteiro. Então aqui é um caso, uma classe muito geral de leis de força, onde a gravitação está incluída, né? Gravitação e colombiano atrativo está incluído. Mas é um caso geral de lei de força atrativo, lei do inverso da potência enésima da distância radial, né? Eu quero saber quais valores de N inteiro, né, vão fornecer órbitas circulares, né, estáveis. Né? Órbita circular pode ter, qualquer uma delas, mas órbita circular estável tem que obedecer, né, teria que obedecer para esse campo de lei de força, né, as duas condições de estabilidade. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa análise é a questão da primeira condição. Então, a primeira condição me diz que a força, a lei de força calculada no raio da trajetória circular, que é o R bar, tem que valer menos L ao quadrado, né? Faltou um quadradinho ali, menos L ao quadrado dividido por a massa R barra ao cubo, né? Obviamente, a lei de força calculada em R barra, a gente também sabe como é que é, né? Menos K dividido por R barra na N, né? Então, a primeira condição de estabilidade me relaciona, então, o R barra com o momento angular ao quadrado. Isso nos ajuda, então, entender qual é que é o raio da trajetória circular, se ela é estável para esse campo de força aqui, né? Então, vou multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por R barra ao cubo, né? Só para retirar o R barra ao cubo aqui no termo da direita, né? E com isso a gente vai ver que, quando eu faço essa multiplicação por R barra ao cubo, eu vejo, então, que a R barra na potência 3 menos N, né? Onde N é um inteiro, é proporcional, então, ao momento angular ao quadrado, né, dividido por km, e aí eu consigo obter quanto é que é o raio de órbita circular nesses campos de força aqui que eu estou analisando. Né? O raio de órbita circular é proporcional a uma certa potência, que depende de n, né, do momento angular ao quadrado, a menos as constantes, a massa e o k, que estão aí. Mas o raio de órbita é determinado pela primeira condição de estabilidade. Agora eu vou aplicar a segunda condição de estabilidade, porque esse raio de órbita seja ponto de mínimo, né? Como função do N, né? Como função do N. Lembrando que a segunda condição de estabilidade implica eu também saber quanto é que é a derivada da força na distância radial calculada em R igual a R barra. Né? Então, eu estou calculando aqui quanto é que é a derivada da força na distância radial, né? É a derivada de menos KR na N, né? Então, isso é NKR na N mais 1, né? Essa derivada calculada em R barra, eu só coloco lá R igual a R barra aqui, né? A gente tem essa expressão. Aqui eu estou fatorando, antes de finalizar, um fator N sobre R barra, né? Então sobra aqui, quando eu fatoro N sobre R barra, sobra K sobre R barra na N, que é parecido com o que está na lei de força, né, anterior. E aí substituo, claro, a segunda condição de estabilidade, que é essa daqui, né? Eu quero que essa órbita circular, com um raio de órbita R barra, seja um mínimo da energia potencial efetiva, um ponto de mínimo da energia potencial efetiva. Aqui nós estamos substituindo as quantidades, né? O F calculado em R barra sobre 3, e aqui a derivada da força, né? Calculada em R barra, a gente acabou de mostrar ali. Isso tem que ser menor que zero, né? Obviamente, no segundo termo tem alguns cancelamentos. A gente pode fatorar em ambos os termos a quantidade K sobre R barra na N, que aparece nos dois termos, né? E fatorando K sobre R barra na N, nós temos aqui dentro do parêntese, como resultado da evidência, né? N sobre 3, né? N sobre 3 menos 1. Isso tem que ser menor que zero. Obviamente, K sobre R na N é sempre positivo definido, né? Porque o K é positivo definido. Distância radial é sempre positiva definida. Então, para isso aqui ser menor que zero, tem que acontecer que o que está dentro do colchete seja menor que zero. Então, a condição para estabilidade dessas órbitas tem que ser que N sobre 3 menos 1 seja menor que zero. Isso implica, então, que N sobre 3 tem que ser menor que 1, ou seja, N tem que ser menor que 3.
Então, se eu tenho campos de força central que são atrativos, lei do inverso da potência enésima da distância radial, eu só vou ter órbitas circulares estáveis, né, se o n, né, a potência inteira n, naquela lei de força, seja menor que 3. O 3 não está incluído, né? É todos os inteiros abaixo de 3. Ou seja, 0, 1 e 2, né? São as potências onde eu vou ter, né, órbitas circulares estáveis. Então, isso já cancela ou já tira do caminho uma vastidão de leis de força, né, acima de potência 3 na distância radial no denominador. Então, só esses 3 n's inteiros vão nos dar órbita estável, né, com raio R bar. Então, a gente já determinou quais são as condições para a estabilidade. A gente mais ou menos já sabe qual é que são as condições, né, que tem que ser impostas para a órbita ser circular, né, e estável. E agora a gente vai analisar as consequências das perturbações numa órbita circular estável. Então, por exemplo, eu tenho uma órbita circular estável, eu já sei que ela é estável, ela obedece aquelas duas equações, como a gente mostrou, né, aquelas duas condições. E agora eu quero nós vamos analisar qual é que é o efeito de uma perturbação sobre uma trajetória circular que é estável, tá? O que é pequena perturbação? A pequena perturbação são outras interações, né, da partícula mais importante, né, da lei de força, que dá origem à trajetória circular. Então, eu sei que ela está com trajetória circular estável porque ela está interagindo com uma fonte do campo de força central original, né? A gente pode encarar como perturbação toda a força efetiva que a partícula interage com o resto do entorno, além do campo de força principal que dá origem àquela órbita circular. Isso vai ser perturbação. No caso da gravitação, por exemplo, a lei de força que dá a órbita estável é a interação com o Sol, que é a mais intensa, né? Mas o planeta, por exemplo, ele pode interagir com todos os outros planetas do Sistema Solar. A gente pode calcular ou pode estimar, parametrizar, qual é que é a força efetiva da interação do planeta com os outros planetas além do Sol. Essa força efetiva vai atuar como uma perturbação sobre a órbita original só da interação Sol-planeta. Então, aqui eu vou tentar analisar qual é que é o efeito, né, de uma perturbação sobre uma órbita que eu já sei que é estável, principalmente se é a órbita circular, né, original, certo? A gente vai mostrar que a perturbação, o efeito da perturbação, é o surgimento de uma oscilação radial, né, cuja frequência a gente pode determinar se a gente conhece a expressão da energia potencial efetiva como função da distância radial, né, nas vizinhanças do ponto de equilíbrio estável, né, que é o raio de órbita circular R bar. Então, vou mostrar aqui já na sequência que o efeito de uma perturbação, se eu tenho originalmente uma órbita circular estável, é uma pequena oscilação radial, né? E a frequência dessa oscilação radial é completamente determinada, né, pela forma da energia potencial efetiva nas proximidades do meu ponto de mínimo, né, da energia potencial efetiva. Né? Independente de qual perturbação eu estou fazendo explicitamente. Né? Para fazer isso, como a gente já fez no caso dimensional, né, como o raio de órbita circular é um ponto de mínimo da função energia potencial efetiva, a gente pode fazer uma expansão, né, da função energia potencial efetiva em torno desse ponto de mínimo. Né? Então, aqui eu estou escrevendo para vocês os primeiros termos, né, os primeiros dois termos relevantes na série de Taylor da função energia potencial efetiva em torno do ponto R barra, né, do raio de trajetória circular R barra. Então, o primeiro termo da série de Taylor é a função energia potencial efetiva calculada no ponto de mínimo, que é o R barra. Mas o segundo termo seria o termo da derivada, onde o coeficiente da série de Taylor, né, seria a derivada primeira do potencial calculada em R barra. Só que, como o R barra é um ponto de mínimo, um ponto de extremo, a derivada primeira, né, do potencial efetivo calculada em R barra é exatamente zero, né, porque ele é um ponto de extremo, a gente já viu aqui. Né? Então, o termo que seria linear em R, né, na série de Taylor é nulo, né?
E o próximo termo relevante é o termo da derivada segunda na série de Taylor, né? Cujo coeficiente é 1 sobre 2 fatorial. A derivada segunda da função energia potencial em relativo à distância radial, calculada em R barra, que é o ponto de mínimo, R menos R barra, né? Ao quadrado e assim por diante. Claro, aqui eu estou só mostrando os dois primeiros termos não nulos, né? Até a ordem 2, até a ordem quadrática na distância radial. O que eu consigo ver aqui é que a energia potencial efetiva em torno de uma órbita circular estável de raio R barra, a forma do potencial é uma forma quadrática, né? Ou seja, forma quadrática. Se eu usar essa expressão aproximada, né, da energia potencial efetiva na segunda lei, na forma, em termos da energia potencial efetiva, como eu mostrei antes, né, nosso ponto de partida para determinar algumas coisas, né, a gente mostrou aqui, por exemplo, que a massa vezes a aceleração radial é igual ao negativo da derivada da energia potencial efetiva. Então, isso é a segunda lei, parte radial, né. Então, se eu só usar essa equação, e eu sei quanto é que é a expansão da função energia potencial efetiva nas proximidades do raio de trajetória circular, eu posso fazer uma conta mais precisa aqui, né? Então, eu tenho massa vezes aceleração radial, isso é o negativo da derivada radial da energia potencial efetiva, mas se eu usar a expressão aproximada da função energia potencial efetiva, numa boa aproximação, essa derivada aqui, né, é basicamente a derivada só do segundo termo, que a derivada do primeiro termo é a derivada de uma constante, que é zero, e a derivada do segundo termo, basicamente, vai nos dar a derivada segunda da energia potencial efetiva, calculada em R bar, né, multiplicado por 2R menos R barra, né, que está aqui, né, claro, o sinal menos que aparece aqui na definição do lado direito, né. Então, a gente tem aqui uma aproximação para a segunda lei, parte radial, onde a gente está usando a aproximação de segunda ordem para a função energia potencial efetiva em torno do R da órbita circular. Com essa expressão, obviamente isso aqui é uma equação diferencial, né, uma equação diferencial de segunda ordem, né, onde o termo em R aqui é linear. Tá? Basicamente isso aqui é muito parecido com a equação diferencial do oscilador harmônico. Né? Eu tenho o termo a equação diferencial do oscilador harmônico seria, no caso unidimensional, né, seria a massa multiplicado pela aceleração, né, ou seja, o x dois pontos, né, igual a força elástica, que é menos kx. Né? Obviamente, a gente identifica a frequência angular ao quadrado, né, ou a frequência ao quadrado com a razão, né, k sobre a massa. Se a gente for ver a equação diferencial que eu tenho aqui na distância radial, é igual ao da osciladora, né? Eu tenho o termo da aceleração, no lado direito eu tenho o termo linear em R, né? Quem está multiplicando o termo não linear é a derivada segunda. A derivada segunda da energia potencial efetiva calculada em R barra faz o papel da constante de rigidez do campo de força elástico, né? Então eu consigo calcular quanto é que é a frequência angular de oscilação, né? Qual é que é a frequência, na verdade, de oscilação radial, ou seja, a frequência angular na direção radial? O ômega R ao quadrado. Bom, em similaridade com o oscilador harmônico, né, como é a mesma equação, é o K, onde o papel do K que está sendo feito pela derivada segunda, né, dividido pela massa. Né? Então, 1 sobre a massa e K faz o papel de K, a derivada segunda, calculada em R bar. Esta é a frequência de oscilação, a frequência angular de oscilação, né, na direção radial, né, se eu fizer uma perturbação sobre essa órbita circular estável. Então, se eu perturbar um pouquinho ela vai sair dessa órbita circular e vai ter uma pequena oscilação radial com essa frequência angular. Se eu tenho a frequência, né, a gente pode calcular quanto é que é o período de oscilação radial, né, certo? Nessa notação da frequência angular na direção radial, a equação segunda lei da parte radial simplifica um pouquinho, né? A gente já vai escrever aqui o R quadrado aqui na frente, né? Então, a gente tem massa vezes aceleração radial é igual ao negativo, né? A gente vai escrever a derivada em termos da massa multiplicada pela frequência angular ao quadrado, na direção radial, R menos R barra. Se eu fizer a mudança de variável aqui, chamar de Rzão R menos R barra, né? Onde R barra, claro, é uma constante, né? O raio
da trajetória circular original, né, eu tenho essa equação diferencial, que vocês conseguem ver que é exatamente a equação diferencial similar ao do oscilador harmônico, né? Derivada segunda mais uma frequência angular ao quadrado, termo linear da variável dependente igual a zero, né? É a equação do oscilador harmônico, tá? Na direção radial, o movimento vai ser oscilante, né? Com uma frequência angular ômega r quadrado, ou ômega r, né? Se eu tenho a frequência angular, eu calculo a frequência mesmo em hertz, né? Da oscilação, é a frequência angular dividido por 2π. Se nós temos a frequência angular, também nós podemos calcular o período. O período é o inverso da frequência, né, em hertz. Então, o período na direção radial, né, quando eu fiz a perturbação, é 2π sobre a frequência angular ômega r. Né? Esse é o período radial quando eu perturbo uma órbita circular estável originalmente. Então, eu vou ter uma pequena perturbaçãozinha que resulta numa oscilação radial. Claro, além do movimento orbital normal, né, da órbita do objeto, nós temos ainda uma oscilação na parte radial. O movimento dessa partícula é a combinação do movimento angular, né, o movimento orbital, com essa oscilação radial com frequência conhecida, com frequência angular conhecida, né, que tem a ver com a forma da energia potencial calculada no raio da trajetória circular original que está sendo perturbada. Né? Agora eu quero calcular explicitamente, né, quanto é que é o período de oscilação radial, né, em termos da expressão da energia potencial efetiva. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Né? A gente mostrou aqui que a frequência angular na parte radial ao quadrado é o inverso da massa, né, derivada segunda da energia potencial efetiva calculada em R barra, né? Certo? Bom, isso aqui a gente pode, pela segunda condição, na verdade, na segunda condição não, a gente mostrou lá explicitamente que a derivada segunda do potencial, né, calculada em R barra, voltando aqui, quando a gente aplicou a segunda condição, né, a gente mostrou que a derivada segunda do potencial calculada em R barra é essa expressão aqui, né? Então, a gente pode calcular explicitamente a derivada segunda em termos da força, da lei de força, né? Então, aqui eu estou escrevendo novamente, né, a derivada segunda do potencial efetivo calculado em R barra em termos das leis de força, ou seja, em termos da força, do campo de força, da expressão do campo de força, e da derivada do campo de força calculada em R barra, né? Claro, dividido pela massa, né, explicitamente. Lembrando que o período de oscilação na direção radial, né, é 2π sobre essa frequência radial, né? Então, nós podemos escrever explicitamente o período de oscilação radial em termos das leis de força, né? Explicitamente, né? Então, a gente pode tirar a raiz quadrada, inverter, né? Ou seja, colocar potência na menos 1/2, né, nessa expressão aqui, né? E multiplicar por 2π. Então, aqui eu tenho 2π e o inverso de 1 sobre gama r, que vai dar a raiz de m, né? Raiz de m e toda essa tralha aqui na potência menos 1/2. Então, eu consigo escrever o período de oscilação na direção radial resultante de uma perturbação sobre uma órbita circular originalmente estável, né, em termos da lei de força, né, e da derivada da lei de força relativa à distância radial calculada no raio da trajetória circular original. Só para simplificar a notação, em vez de estar escrevendo a derivada explicitamente, eu vou chamar de F' em R barra o valor da derivada, então, da lei de força calculada em R barra, e aí eu fico com uma expressão mais compacta, né, para a condição, para o período radial. Né, o período de oscilação radial pode ser escrito em termos da lei de força desta maneira aqui. Né. Lembrando que o período de revolução angular, que é o outro movimento além do radial que eu vou ter, né, no plano de movimento, né, lembrando que uma partícula sujeita a um campo central se desloca num plano perpendicular ao momento angular, né, o período de revolução angular a gente já conhece como calcular, né, porque a gente sabe quanto é que é a frequência angular na direção do ângulo polar, na direção θ, né, por conservação de momento angular. Né, a gente mostrou que todos os campos de força central conservam o momento angular L, né, e o módulo do momento angular é igual a massa multiplicado pela distância radial ao quadrado, θ ponto. Isso é uma constante do movimento sempre para qualquer lei de força central. E lembrando que o θ ponto é a velocidade radial, né?
Então, a velocidade radial é uma constante no caso de campo de força central e vale momento angular dividido por massa dividido por R2. Né? Então, eu posso escrever, e lembrando que a nossa trajetória circular é estável com raio igual a R barra. Né? Então, se eu estou com uma trajetória circular original, a frequência angular ao quadrado, ou a velocidade angular ao quadrado, né, que é o θ ponto quadrado, né, pode ser escrito em termos do quadrado do momento angular, né, θ ponto quadrado, calculado em R igual a R bar, então explicitamente com órbita circular, né, é o quadrado do momento angular dividido pelo quadrado do produto MR2, né, que dá M2 R barra na quarta. Né. A gente pode escrever a expressão do lado direito em termos da primeira condição da órbita circular, né? Lembrando que a primeira condição significa que a força calculada no raio de órbita circular, né? A lei de força calculada no raio de órbita circular tem a ver com o negativo do momento angular ao quadrado dividido pela massa, dividido por, multiplicada por R barra ao cubo. Né? Então, aqui onde eu estou calculando a frequência angular, né, ou a velocidade angular ao quadrado, eu posso reescrever o termo da direita usando, né, a primeira condição de estabilidade da órbita circular. Né? Ou seja, eu escrevo o lado direito em termos da lei de força. Né? Da lei de força. Então aqui eu consigo escrever a velocidade angular em termos da lei de força. Lembrando, então, que θ ponto, né, é a frequência angular na direção do ângulo polar, no θ, né, ômega θ. É a frequência na direção angular. Né. Isso aqui, claro, a gente já conhece, né, é L sobre mr bar. Se eu conheço, então, a frequência angular, ou a velocidade angular, que é a raiz quadrada de θ ponto quadrado, né, eu posso escrever essa velocidade angular na direção do ângulo θ, né, em termos da lei de força, né? É só tirar a raiz quadrada daquela quantidade ali. Né? Posso escrever ela explicitamente em termos da lei de força. Lembrando que θ ponto, né, é a derivada do ângulo relativo ao tempo, né? E lembrando, se eu sei a frequência angular naquela direção, eu consigo calcular o período, né, de movimento nesta direção, que é a direção angular, né? A direção orbital, né? Então, o período de revolução angular, ou período orbital, né, que é diferente do período de oscilação radial, né, o período orbital, ou de rotação, né, angular, o θ, né, é 2π sobre essa frequência angular, ômega θ, que a gente acabou de mostrar, que pode ser escrito em termos da lei de força, né, explicitamente. Lei de força calculada no raio da trajetória circular original que está sendo perturbada. Né. O intervalo de tempo para o raio vetor, né, e de uma ápice a outra, ou seja, do R' ao R máximo, ou R1 ou R2, ou seja, entre os dois pontos de retorno, né, na trajetória circular, né, corresponde à metade do período radial. Né. Então, se eu estou numa ápice, eu posso ir e voltar nela depois de um período radial completo, né, ou eu posso ir entre os dois pontos de retorno na metade do período radial. Lembrando que aqui eu já estou perturbando, né? Eu tenho um período de revolução, que é este daqui, né? A revolução angular, mas eu tenho um movimento radial oscilatório também, né? Com uma frequência determinada ou com um período determinado. Na metade do período radial, então, eu vou de uma ápice a outra, ou seja, do R1 ao R2 ou do Rmin ao Rmax, né? O ângulo correspondente, né, aí de uma ápice a outra, né, na parte angular, enquanto eu estou indo de uma ápice a outra na parte radial, obviamente a partícula desenvolveu um movimento angular, né. O movimento angular correspondente, né, parte de um θ a outro θ, né, correspondente às ápices, eu vou chamar de delta θ, né, enquanto eu vou de uma ápice a outra, andou angularmente. O que eu andei angularmente, é o delta θ, né? É justamente o ângulo entre as ápices, né? Que há 2 aulas atrás a gente mostrou qual é que é a nomenclatura, né? Ápices são os pontos de retorno, né? R1, R2. Né? Pode ter uma ou duas, no caso aqui tem duas porque é uma órbita fechada, né? É o ângulo apsidal, né? Então, o ângulo correspondente que a partícula andou, né? Em θ, né? Enquanto ela foi de uma ápice a outra, é o ângulo apsidal, como está mostrado aqui. Né? Então,
Então, se eu tenho as duas ábsides, o R1 e o R2, e os raios vetores correspondentes, né? O ângulo entre as ábsides é o menor ângulo, né? Menor ângulo entre as ábsides é o ângulo absidal. Mas o importante é que, na metade do período radial, a partícula andou angularmente um ângulo absidal delta-θ. Lembrando que a variação do ângulo como tempo já é conhecida, né? A velocidade angular, que é uma constante, né? A gente mostrou aqui em cima que dθ dt pode ser escrito em termos da lei de força, né? Então, dθ dt pode ser escrito em termos da lei de força. Como é uma equação, aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, né? Θ como função do tempo, né? Essa é uma equação diferencial de primeira ordem dos ângulos como função do tempo, né? Eu posso integrar, obviamente, para resolver essa equação de primeira ordem, por separação de variável, né? Então eu vou separar na direita tudo que depende do tempo, do lado esquerdo eu vou separar tudo que depende do ângulo, né? Tudo que depende do ângulo. Obviamente, lembrando que essa parte da direita é justamente uma constante que é a frequência angular na direção orbital, né? Na direção angular, né? A frequência é a velocidade angular que é uma constante para a lei de força central, né? Então, basicamente, o que eu tenho aqui, essa equação, essa expressão do lado direito, é o próprio ômega θ, que é uma constante. Bom, fiz separação de variável, né? Separei θ de t, e claro, depois que eu fiz a separação de variável, eu vou integrar, né? Integrar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero introduzir qual é que é a relação do ângulo absidal com o período radial, né? Então, eu vou integrar no tempo de 0 até a metade do período radial, certo? Então, em t igual, aí eu vou ver qual é a correspondência em ângulo, né? Em t igual a 0, eu estou na primeira ábside, né? Eu estou na ábside correspondente ao R1 ou o R mínimo, que é a distância de maior aproximação do campo de força. Eu vou chamar de θ1, correspondente à primeira ábside. Para a metade do período radial, como eu falei, né? Eu estou na outra ábside. Então, aqui o ângulo é o correspondente ao ângulo da ábside 2, ou R máximo, a distância de maior afastamento do campo de força, que é o θ2, né? Então, no lado esquerdo, a integração no ângulo, né, de θ1 a θ2, que corresponde aos ângulos das ábsides, né, vai dar dθ, que é exatamente o ângulo absidal psi. Tá? No lado direito, a gente vai ter a velocidade angular ômega θ, né, multiplicado, claro, por o período da oscilação radial dividido por 2. Tá? O que eu consigo ver com isso? Né? Eu consigo relacionar o ângulo absidal, psi, com os dois períodos. Se vocês olharem, a gente pode escrever o ômega θ, né, a velocidade angular, em termos do período orbital. Né? Acabei de mostrar aqui que o período orbital é 2π sobre ômega θ. Né? Então, se eu reescrever, né, o ômega θ em termos do período orbital, né, eu consigo ver que o ângulo absidal, se eu estou perturbando uma órbita circular originalmente estável, né, o ângulo absidal basicamente é π multiplicado pela razão das duas frequências, né? Perdão. É a razão dos dois períodos, né? O período de oscilação radial, que é resultado da perturbação, e o período orbital, né? Que é o período angular de revolução. Lembrando que esses ambos períodos, né? Tanto o radial quanto o de revolução orbital, ambos podem ser escritos em termos das leis de força, né? Como a gente mostrou ali em cima. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o ângulo absidal, numa órbita circular que é perturbada, né, ela está relacionada com a razão do período radial e do orbital. Como na sequência eu estava falando que esses períodos podem ser escritos, né, em termos da lei de força, então eu posso escrever o ângulo absidal, que é o ângulo entre as ábsides, né, em termos da lei de força. Então, mostrando aqui explicitamente, né, a gente mostrou que o ângulo absidal é o período radial, mas o período radial, nós escrevemos agora há pouco, né, tá aqui, ó, nós escrevemos o período radial em termos da lei de força, né. O período radial depende da lei de força e da derivada da lei de força, ambas calculadas no raio da trajetória circular original estável que está sendo perturbada. E também a frequência angular, o ômega θ na direção orbital, também é escrita em termos da lei de força, né? A gente mostrou que o ômega θ
também pode ser escrita em termos da lei de força, só usando a primeira condição de estabilidade de órbita circular e a conservação de momento angular. Né? Colocando, então, o TR e o ômega θ em termos da lei de força, é isso aqui explicitamente, né? Bom, aí vamos fazer o tratamento, vai ter a mesma potência, né? A gente consegue mostrar que eu tenho cancelamento das massas, né? Porque a massa aparece na raiz quadrada aqui em cima, no numerador, e também no denominador desse terceiro termo aqui, né? Esse terceiro fator, né? Então, cancelamento das massas, então a gente vai ter π multiplicado por algo que tem a mesma potência. Eu vou usar a potência comum, menos 1/2, tá? Então, é só inverter esse fator aqui, eu vou inverter. Para ele ter potência menos 1/2, é só inverter esse fator, né? Eu tenho, então, menos R barra sobre F, F de R barra, né? Para ter a mesma potência menos 1/2, como é o primeiro fator aqui, tá? Então, é só álgebra, tá? Então, eu posso escrever, finalmente, né? Claro, quando eu faço isso, né? Eu coloco eles na mesma potência, na menos 1/2, eu tenho, claro, no primeiro termo um cancelamento, né? De vários fatores, por exemplo, a lei de força é cancelada no primeiro termo, e nós sobramos apenas um fator 3, né? O 3 cancela o sinal, sobra apenas um fator 3 no primeiro termo, e no segundo termo envolve, então, a razão da derivada da lei de força e a própria lei de força, né? Calculada em R bar. O que eu estou mostrando aqui é como é que é escrito, então, o ângulo apsidal, que é o ângulo entre as ábsides, né, numa órbita circular estável perturbada, né, em termos das leis de força, em termos da lei de força. Né. A trajetória, em termos do ângulo apsidal, né, a trajetória vai ser fechada se o ângulo apsidal for uma razão fracional, né, uma fração racional de π, tá? Eu já tenho π aqui. Isso significa que esta quantidade que está sendo elevada a menos 1/2, né, tem que me dar uma fração racional. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, o que eu vejo aqui é que para a órbita ser fechada, o ângulo apsidal tem que ser π multiplicado por uma razão fracional, e significa que a razão entre os períodos radial e orbital, né, tem que ser um número racional, ou seja, tem que ser uma razão de números inteiros. Né? Então, a razão entre os períodos radiais e orbitais, né, tem que pertencer aos racionais. Né? Só dessa forma, só se isso acontecer, eu vou ter órbita fechada. Né? Por quê? Porque em algum momento esses períodos vão ser proporcionais, né? Vão ser proporcionais, e depois de algum tempo eu consigo ter um match, né, entre os dois períodos. Eles têm uma defasagem, mas essa defasagem é dada por uma fração racional. Se não for uma fração racional, eu não tenho como fechar a órbita. Né? Lembrando que a órbita, né, a trajetória da partícula é a combinação do movimento radial combinado com o momento angular. Então, se eu não tenho uma relação clara entre os dois períodos, o de movimento radial com o orbital, eu não consigo fazer o fechamento da órbita. Né? Então, a gente consegue entender que uma condição para ter a órbita fechada, né, quando eu tenho uma órbita circular, originalmente estável, perturbo ela, o resultado da perturbação é ter um movimento radial também, né, isso modifica um pouco a órbita, mas a gente consegue mostrar aqui explicitamente, né, que eu só vou ter órbita fechada assim. O que está acompanhando o π aqui na fórmula do ângulo apsidal for uma fração racional. Né? Isso implica, então, que a razão dos períodos radial e orbital tem que ser uma fração racional. E aí eu vou ter órbita fechada. Senão vai ser órbita aberta. Né? Eu vou voltar para aquele exercício que nós fizemos, né? Que a gente obteve para qual n, né? Uma lei de força que é atrativa, lei do inverso da potência enésima da distância radial, como está positivo aqui, né? Tinha órbita circular estável. Né? A gente mostrou que só n's menores que 3, não incluindo 3, né, vão admitir órbita circular estável. Eu vou manter essa lei de força original, né, lei de força atrativa, lei do inverso da potência enésima da distância radial, e agora analisar, agora eu já sei quais potências podem ter órbita circular estável, né? Eu vou analisar a questão da órbita perturbada ser fechada ou não, tá?
Então, eu vou usar essa lei de força e vou analisar para qual n a órbita circular perturbada vai ser fechada, certo? Para fazer isso, né, eu preciso calcular esta quantidade que está multiplicando o ângulo absidal, o π aqui na expressão do ângulo absidal em termos da lei de força, né? Tá? Lei de força. Então, para fazer isso, a gente vai precisar saber quanto é que é o F da R bar, calculado em R bar, a gente já mostrou quanto é que é, né? A derivada calculada em R bar, a gente já mostrou naquele exercício anterior, né? E o que eu vou calcular agora aqui é a quantidade que está aqui dentro dessa raiz quadrada, né? Na potência menos 1 meio. 3 mais R barra multiplicado pela razão da derivada da F dividido por F, né? Calculado em R barra. Então, primeiro eu vou calcular o segundo termo, né? Que é o R barra multiplicado pela razão. Calculando aqui explicitamente, né? Eu vejo que R barra multiplicado pela razão F' sobre F calculado em R barra, isso dá menos N, né? Apenas. Para essa lei de força aqui. Né? Isso significa, então, que o ângulo absidal para esse tipo de campo de força central, né, depende de N nesta forma. O ângulo absidal é π 3 menos N na menos 1 meio. Né? Ou seja, o ângulo absidal para um campo de força central desse tipo, né, atrativo, lei inversa da potência enésima na distância radial, o ângulo absidal, o ângulo entre as ápsides, né, é π dividido por raiz de 3 menos N. Certo? Lembrando que a gente já analisou esse campo de força e mostrou que para N menor que 3, só para N menor que 3, não incluindo 3, né, a gente vai ter órbita circular estável. Então, vou analisar justamente só os N's menor que 3, porque eu quero perturbar uma órbita circular estável e ver qual é, que é o efeito da perturbação na forma do ângulo absidal. Né? Se eu vou ter órbita perturbada, fechada ou não. Né? Então, vou começar com o primeiro N, né? Abaixo de 3, que é o N igual a 2. Isso corresponde então, né, uma lei de força que é atrativa à lei do quadrado inverso do quadrado da distância, né? Que é gravitação, por exemplo, gravitação e colombiana atrativa, né? Se eu calcular quanto é que é o ângulo absidal para este caso, né, para N igual a 2, né, a gente vai ter que o ângulo absidal é π, né? Que é uma fração racional de π, tá? Neste caso aqui, para n igual a 2, estou mostrando que o ângulo absidal é uma fração racional de π. É 1 dividido por 1, né? 2 inteiros, né? 1 por 1 multiplicado por π. Significa, então, que uma lei atrativa, a lei do inverso quadrado da distância, nos dá órbita fechada, né? Como resultado da perturbação da órbita circular desse campo de força central, né? A órbita perturbada vai ser fechada. Usando a condição que para a órbita ser fechada, o ângulo absidal tem que ser uma fração racional de π. Bom, para n igual a 1, que seria uma lei de força atrativa, a lei do inverso da distância radial, né? Isso vai nos dar um ângulo absidal que é π sobre raiz de 2, né? Isso não é uma fração racional de π, né? A raiz de 2 é um número irracional, né? Então, a gente tem que, para esse campo de força, a órbita perturbada circular não vai ser estável, vai ser aberta. Para n igual a 0, nós vamos ter o ângulo absidal π sobre raiz de 2, né? Π sobre raiz de 2. Π sobre raiz de 2. Π sobre raiz de 3. Π sobre raiz de 3, de novo, não é uma fração racional de π. Uma trajetória desse tipo, vocês conseguem ver que para n igual a 0, basicamente é o campo de força constante, né? Para n igual a 0, eu tenho um campo constante atrativo, né? Um campo constante de força central constante atrativo não vai me dar órbita circular perturbada estável, né? Porque o ângulo absidal não é uma fração racional. Bom, eu vou fazer um caso que a gente não viu antes, mas ainda está dentro da condição n menor que 3, né? Por exemplo, se eu colocar n menor que 1, né? Perdão, n igual a menos 1, né? N igual a menos 1 corresponde ao quê, né? N igual a menos 1 me dá, como lei de força, menos KR, né? Menos KR. O que é menos KR? Menos KR é uma lei de força central que corresponde ao oscilador harmônico isotrópico, né? Ou seja, é um campo de força elástico 3D, né? Campo de força elástico 3D
Eu posso ter órbita circular estável, a gente já viu de várias maneiras que realmente uma das órbitas possíveis num oscilador harmônico isotrópico 2D, por exemplo, né, é uma órbita circular. A gente viu isso tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas unipolar. Então, um campo de força que é elástico, né, oscilador isotrópico, né, um campo de força associado a um oscilador isotrópico, eu sei que ele vai ter órbita circular estável, tranquilo, a gente já conhece isso, né? Mas eu consigo mostrar também que se a lei de força é essa, né, o tipo oscilador isotrópico, o ângulo apsidal correspondente quando eu perturbar uma órbita circular originalmente estável nesse campo de força elástico, né, é exatamente π sobre 2, né? Isso, de novo, é uma fração racional de π. Então, eu vou ter órbita fechada, né, se eu perturbar uma órbita circular associada ao oscilador isotrópico 2D. Né? Então, a gente consegue mostrar aqui, do n menor que 3, que podem ter órbitas circulares estáveis, né? Quando eu perturbo essa órbita circular estável, eu consigo mostrar aqui explicitamente, né, que só 2 desses n's, na verdade não, eu não mostrei que todos, tá? Eu estou mostrando que o n igual a 2 e o n igual a menos 1 vão me dar a órbita fechada quando eu perturbo a órbita circular original. Eu mostrei aqui explicitamente que para n igual a 2 é lei de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, corresponde em casos físicos gravitação e coulombiana atrativa, e da órbita fechada na perturbação, depois da perturbação. E também um campo de força elástico 3D, né? Ou seja, um potencial que é tipo do oscilador isotrópico, também vai me dar uma órbita fechada quando eu perturbo a órbita circular nesse campo de força. Tá? Eu mostrei aqui explicitamente, mas eu não fiz todos os casos, né? Claro que tem todos os n's, além do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim por diante, né? Eu teria que calcular um a um e calcular quanto é que o ângulo apsidal para mostrar que é órbita fechada ou não na perturbação, né? Eu não vou fazer isso, nem tem como fazer isso, né? Tem que fazer adferir, mas existe um teorema, tá? Que é o chamado teorema de Bertrand, inclusive depois da aula tem nas sequências transparências, depois, né, da aula, depois dos slides da aula tem uma discussão sobre esse teorema, que é o teorema de Bertrand, né? O Bertrand, né, acho que é final do século XIX, ele mostrou através de um teorema, então está demonstrado, né, que os únicos campos de força centrais, né, que nos dão uma órbita fechada sujeita a uma perturbação, né, a partir de órbitas estáveis nesses campos de força originalmente estáveis, né, são só o campo de força central associado à lei do inverso quadrado da distância atrativo, né, e ao oscilador radial, como eu falei para vocês, o oscilador harmônico isotrópico. Então, esses dois casos que eu mostrei que tem órbita fechada são os únicos, tá? Demonstrados pelo teorema de Bertrand, tá? O teorema de Bertrand garante que os únicos campos de força que vão ter órbita fechada quando eu perturbo uma órbita estável nesses campos de força são só esses dois, tá? Atrativo, lei do inverso quadrado da distância e o oscilador harmônico isotrópico, potencial de oscilador harmônico isotrópico. Então, o que a gente mostrou aqui não são casos particulares, são só esses mesmos que vão da órbita fechada como resultado da perturbação. Né? O que eu vou agora analisar com vocês é, basicamente, o que acontece do ponto de vista, dado a lei de campo de força, o que acontece com a trajetória. Né? Então, eu tenho uma órbita que é estável, por exemplo, circular, vou introduzir uma perturbação, e aqui, claro, eu vou fazer um modelinho específico do que é a perturbação, e vou analisar do ponto de vista da equação de Wiener, ou seja, a equação da nova trajetória que vai ser obtida através da soma de uma perturbação na lei de força, vou mostrar o que acontece. Eu vou mostrar que o que acontece é uma precessão do pericentro, ou seja, o pericentro não vai estar no mesmo lugar depois de uma revolução orbital completa, certo? Do ponto de vista de gravitação de Sol-planeta, né, a precessão do pericentro vai corresponder à precessão do periélio, né, porque lembra, periélio é o nome particular do pericentro quando é a interação Sol-planeta. Né? Então a gente pode mostrar, depois na aula que a gente vai falar mais especificamente, rapidamente, sobre precessão de Mercúrio, né,
mas a precessão dos planetas tem a ver com a perturbação da órbita original deles, da interação deles com o Sol, por uma força efetiva que é resultado da interação do planeta com os outros planetas, né, que estão no sistema solar. Né? Obviamente é uma lei de força, é uma força efetiva muito menor que a interação entre o Sol e o planeta, mas é uma perturbação. O resultado de uma perturbação, né, numa órbita estável original é a precessão do pericentro. Eu vou mostrar isso aqui explicitamente com um tipo de perturbação, só para vocês entenderem como é que funciona o aparecimento da precessão. Né? Então, que eu vou perturbar uma órbita originalmente fechada, né, seja estável, né, eu vou usar aqui como nosso exemplo uma lei de força principal, que é lei do verso quadrado da distância atrativa, gravitação ou colombiano atrativo, átomo de hidrogênio, por exemplo, né, segue esse tipo de campo de força. Né? Lembrando que no caso da gravitação, né, a normalização do campo de força aqui é justamente a constante de gravitação newtoniana, produto das massas, né, do Sol e do planeta, ou das duas massas que estão interagindo gravitacionalmente, a fonte e a massa de prova. Né? A gente já sabe como calcular a equação da trajetória para esse tipo de campo de força central. A gente fez uma aula inteira só para calcular a equação da trajetória desse tipo de lei de força usando a equação de Binet. Né? Lembrando que a lei de força calculada na variável u, né, que é o inverso da distância radial, é quadrática em U, né? É menos C U quadrado, né? A gente já mostrou que a equação de Binet correspondente para esse tipo de lei de força é essa equação diferencial de segunda ordem em U, em termos do ângulo polar, né? Θ, né? Ele é uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, né? A gente resolveu ela, nós mostramos que a equação da trajetória, das trajetórias, né? Nesse campo de força atrativo, lei do inverso quadrado da distância, segue esta equação em plano polar, né? O R de θ é alfa sobre 1 mais epsilon cosseno θ, onde alfa é a metade do latus rectum, né? E epsilon é a excentricidade da órbita, né? Te mostrou que esta equação em plano polar corresponde a figuras geométricas associadas às seções cônicas, né? As seções cônicas, né, correspondem a 4 figuras geométricas, 2 fechadas, que é o círculo e a elipse, e 2 abertas, que são a hipérbole e a parábola. Até na aula passada a gente analisou a hipérbole e a parábola, a parte geométrica, em grande detalhe. Mas a gente mostrou que uma lei de campo de força central desse tipo tem como trajetórias seções cônicas, onde as 2 trajetórias fechadas são um círculo e a elipse, que correspondem a valores particulares da excentricidade, né? Se a excentricidade está entre 0 e 1, a gente vai ter órbita elíptica fechada, né? E se o epsilon for 0, se a excentricidade for 0, a gente vai ter órbita circular, né? Então, a órbita circular corresponde a epsilon igual a 0. Lembrando que esses 2 parâmetros, né, dependem das condições iniciais, né? O parâmetro alfa, na verdade, está relacionado com o quadrado do momento angular, que é uma quantidade conservada para a lei de força central, né? E a excentricidade, né, ela é explicitamente dependente do valor da energia mecânica, né? Então, diferentes valores da energia mecânica, ou seja, diferentes condições iniciais para a partícula entrando nesse campo de força central, vão te dar diferentes excentricidades para as órbitas nas seções cônicas. Né? Muito bem, a gente já sabe tudo sobre uma trajetória de uma partícula, trajetória fechada, por exemplo, de uma partícula, nesse campo de força que é atrativo, lei do inverso quadrado da distância, por exemplo, gravitação, certo? Já sabe tudo, a equação da trajetória é esta, a excentricidade a gente sabe calcular em termos da EMEC e tudo mais, né? Vamos supor que eu estou com gravitação, por exemplo, um planeta orbitando em torno do Sol. Se eu analisar só a interação do planeta com o Sol, a gente sabe que é elíptica, né? Obedecendo a esta equação das cônicas, né? Agora eu vou introduzir em cima dela, né? Em cima dessa trajetória fechada, que pode ser tanto círculo quanto elipse, tá? Lembrando que o círculo é um caso particular da elipse quando o epsilon tende a 0, né? Agora eu vou fazer uma perturbação nessa órbita originalmente estável, que pode ser tanto elíptica quanto circular, né? Cuja equação da trajetória é essa daqui. Claro que eu vou fazer um modelinho, então eu vou mostrar para vocês um modelinho de perturbação, né? E vou analisar qual é que é o efeito dessa perturbação.
Como eu comentei com vocês, o que é uma perturbação? É uma força efetiva além da principal, né? Que é resultado da interação da partícula com o resto do ambiente, além daquela principal, no caso da gravitação, é com o Sol, né? Seria a interação do planeta com o resto dos outros planetas do sistema solar. Aqui eu vou introduzir um modelinho só para a gente entender como é que funciona o efeito da perturbação, tá? Então eu vou supor que existe outras coisas na volta dessa partícula que está interagindo com o campo de força central original, que é atrativo lei do inverso quadrado da distância, uma lei de força efetiva, né, líquida, que é a proporcional, é a repulsiva, tá? Repulsiva lei do inverso do cubo da distância. Claro que ela, como ela é inverso do cubo da distância, quanto maior a distância radial, menos importante ela é, né? Onde B é maior que zero e suficientemente pequeno para que essa força, o módulo dessa força seja muito menor que a força original, né? A principal, né? Mas essa é a perturbação, é uma força líquida, além da principal, que está atuando por aquela partícula, certo? Eu vou assumir que ela é essa força líquida, que é a força de perturbação, né? É repulsiva e cai com o inverso do cubo da distância, com uma constante B maior que zero, certo? Obviamente, agora a nova lei de força, a força líquida nova, né? Também, claro, uma lei de força central, é a soma da lei de força original, né? Atrativo lei do inverso quadrado da distância, mais a força de perturbação, né? Que cai com o cubo da distância. Quando eu introduzo essa perturbação, ou seja, eu introduzo uma nova força, como eu tenho a alteração da lei de força, eu tenho, claro, a alteração da energia potencial efetiva, né? Porque a energia potencial efetiva é a soma do termo centrífugo, né? Que é isso daqui, que é o divergente quando R vai para zero, né? Mas, né, nós teríamos a soma da energia potencial associada ao campo de força. Como a gente alterou o campo de força, a gente vai ter que reescrever a energia potencial, a função energia potencial, né? Aqui no caso da gravitação, ou da lei de força quadrada, atrativo lei de inverso quadrado da distância, o potencial, ou a energia potencial U associada, é menos C sobre R, né? É o potencial associado a campo de força, a lei do inverso quadrado da distância, usual, né? Como a gente introduziu uma nova força, que é a força de perturbação, eu vou ter que escrever qual é que é o potencial U associado com ela, né? Tá claro que para obter, lembrando como é que é a relação entre força e potencial, né? A força é o negativo da derivada do potencial relativo à distância radial. Então, eu consigo mostrar, né, que o U, a função energia potencial associada à força de perturbação, né? Ou seja, se tu pegar a derivada dessa expressão aqui, B sobre 2 dividido por R quadrado, né? E fazer a derivada em R e trocar sinal, você vai obter justamente a lei de força associada à força de perturbação. Né? Então, o que eu estou escrevendo aqui como termo adicional, aqui na energia potencial efetiva, é o potencial associado à perturbação. Né? Esse segundo termo aqui é justamente o meu U associado à perturbação, que é aquela lei repulsiva inverso do cubo da distância, certo? Então, o resultado da perturbação é que o potencial efetivo vai ser alterado por um termo adicional que está associado ao potencial associado à força de perturbação. É basicamente isso. No caso dessa modelinho de força e perturbação, a dependência aqui no potencial é quadrática. Tem um novo termo quadrático em R no denominador, certo? Muito bem. Agora, obviamente aqui eu estou só somando, né, os termos que são idênticos aqui no denominador em R2 para escrever a energia potencial efetiva nova, né? Energia potencial efetiva nova. Aqui eu consigo combinar no termo centrífugo, né, o potencial perturbativo. O potencial perturbativo pode ser conectado junto aqui com o termo centrífugo, né? Eles têm um fator comum que é o R quadrado, né? Então o numerador pode ser escrito como L quadrado mais NB, né? Certo? Como o L quadrado mais MB é sempre positivo definido, né? O potencial efetivo tem o mesmo comportamento, ou seja, tem a mesma forma funcional que o potencial efetivo no caso da força original, né? Se tu trocar toda essa tralha aqui por um L' ao quadrado, a forma funcional, o gráfico da energia potencial efetiva tem a mesma forma funcional que aquele associado à lei de força original, né? Se tu
colocasse B igual a zero, o gráfico vai ser exatamente o mesmo agora com a energia potencial efetiva com a perturbação, claro, com esse modelo específico de perturbação. Então, é o mesmo gráfico, onde a gente vai usar a notação simplificada, onde o L' quadrado, né, o novo momento angular, né, ao quadrado, devido à perturbação, né, é a soma do L2 mais mB, onde B é a normalização da lei de força associada com perturbação. Então, aqui eu estou escrevendo qual é, que é a energia potencial efetiva nova, já incluindo a perturbação. Neste modelo de perturbação, que é inversamente o cubo da distância, a alteração da energia potencial efetiva é mínima só com a troca do momento angular novo, né, o L'. É a mesma forma funcional. Eu vou continuar tendo dois pontos de retorno, R1 e R2, exatamente como é o caso, se a energia mecânica é menor que zero, a gente vai continuar tendo dois pontos de retorno, como é o caso original, como a gente viu nas outras aulas anteriores, né? Os dois pontos de retorno, as duas ápices, né? O apocentro e o pericentro, nesse campo de força atrativo lembra da distância original. A equação da trajetória nova, né? A equação da trajetória nova, a gente pode calcular via equação de Binet, né? A lei de força agora tem um termo adicional, isso significa que a lei de força calculada na variável U, né? Aqui é F de U, né? Agora vai ter um termo adicional que é B vezes U cubo, né? Se eu introduzir essa nova lei de força em termos de U na equação de Binet, lembrando que a equação de Binet é a equação diferencial que nos dá a equação da trajetória, na verdade U de θ, depois a gente inverte para obter U de R, mas ela é a equação que nos dá a trajetória, certo? A equação de Binet, lembra, é a derivada segunda relativa ao ângulo polar da variável U mais U igual a menos m sobre momento angular ao quadrado, 1 sobre i quadrado, lei de força, na variável U. Só que agora a lei de força alterou por um termo cúbico em U, no lado direito, né? Reescreve, claro, a gente tem um cancelamento, vai ter igual como tinha na gravitação. No lado direito vai sobrar apenas um termo constante positivo, né? Que é o termo não homogêneo. Agora, o resultado da perturbação, a nova equação de Binet que vai ter que ser resolvida, certo? Tem um termo linear a mais aqui, né? Quando eu cancelo o 2 com o 3, tem um termo linear a mais que vai depender do parâmetro B associado à perturbação, né? O Bzinho está ali. Reescrevendo, né? Passando para o lado esquerdo, toda a dependência linear em U, tá? Eu vejo que a nova equação de Binet, né? É quase igual, muito parecida com a equação de Binet no caso da lei do inverso quadrado da distância original, né? Que é a órbita não perturbada. Tá? O que só foi alterado aqui? Ao invés de ter U aqui, eu tenho U mais mB sobre L quadrado, certo? Então, o resultado da perturbação, do ponto de vista da equação de Binet nova, foi a substituição de 1 por um novo parâmetro, que é beta quadrado, né? Lembrando que essa criatura aqui que está no lado direito, no segundo termo é positivo definido, né? É a alteração apenas da coeficiente que acompanha, o coeficiente constante que acompanha o termo linear em U na equação de Binet, que vou chamar de beta 2 só para simplificar, né? Lembrando que quando eu apago a perturbação, ou seja, se eu desligo a perturbação, isso significa colocar B igual a zero, é o retorno no caso original, a órbita original sujeita ao campo de força central, né? Lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? Caindo com R2. O resultado da perturbação é só o shift ali, né? No parâmetro que está multiplicando o U. Isso significa que a solução da equação de Binet correspondente com a perturbação, como a equação é a mesma forma funcional, só alterou o termo que acompanha o U, a solução da equação de Binet para força, incluindo a perturbação, é igual, é a mesma forma funcional que a equação de Binet sem a perturbação, né? Lembrando, a equação de Binet sem a perturbação é uma superposição de senos e cossenos do ângulo polar θ, onde os coeficientes A e B nessa superposição dos senos e cossenos do ângulo polar são determinados a partir das condições iniciais, como a gente viu na aula passada, retrasada, né? E claro, aqui lembrando que como a equação de Binet é uma equação de diferencial não homogênea, a solução geral, U de θ, é a solução da homogênea. A solução da homogênea a gente já sabe, né? A superposição de cossenos e senos do ângulo polar, com os dois coeficientes determinados a partir da condição inicial.
e mais o termo não homogêneo, ou seja, mais uma solução particular, que a gente já mostrou na aula passada, né? Que é associado ao termo constante do lado direito da equação de Binet, né? Certo? Qual é que é a alteração aqui da perturbação, né? Lembrando que na equação de Binet original, a gente teria beta quadrado igual a 1, né? Esse termo da perturbação é nulo, e o beta quadrado aqui nessa equação seria igual a 1, né? A gente já determinou quanto é que é a equação de Binet sem perturbação. É esta daqui com beta igual a 1, né? Quando eu introduzo um beta diferente de zero, o resultado é que o que está acompanhando o ângulo polar é o próprio beta, e eu tenho um beta quadrado aqui na solução particular. Por quê? Lembrando que para a solução particular, se o termo não homogêneo aqui da equação diferencial é uma constante, a solução particular também vai ser uma constante, que eu chamo de D. Quando eu substituo essa equação particular na equação diferencial original, a gente consegue mostrar que o coeficiente D tem que ser exatamente, né? Eu substituo, por exemplo, essa solução particular aqui, na equação de Binet nova, né? A derivada segunda de D é zero, mais beta 2 multiplicado pela solução particular, que é D, igual a mc sobre L quadrado. Com isso, isolando D, a gente consegue obter que a solução particular é exatamente mc beta 2 sobre L2. Então, a gente consegue mostrar explicitamente quanto é que é o termo não homogêneo, a solução particular da equação diferencial não homogênea correspondente. E, claro, o ângulo aqui está sendo multiplicado por beta, né? E, claro, no limite de sem perturbação, B igual a zero, a gente retorna no caso original, né? Bom, a equação de Binet nova é muito parecida com a equação de Binet original, sem perturbação, a menos de duas coisas. Agora o ângulo está acompanhado de beta e o termo constante, né, está dividido por beta quadrado. É a única alteração como resultado da perturbação. Lembrando que a gente pode escrever, né, o termo constante aqui na solução geral, né, beta 2 L2, que aparece aqui no denominador, né, nós podemos lembrar que beta 2 L2, beta 2 vezes L2, lembrando que beta 2 é 1 mais MB sobre L2. Né? Quando eu faço esse produto, beta 2 vezes L2, que é isto aqui vezes isso daqui, a gente vai obter justamente L quadrado mais NB, que é o novo momento angular. Agora há pouco a gente analisou qual é que seria a nova forma da energia potencial efetiva aqui, ó. A única alteração que a gente mostrou é um novo momento angular, né, que é o L' ao quadrado. Então, beta 2, L2, que está ali no termo constante, né, é justamente, pode ser escrito justamente em termos do novo momento angular, que é o L'. Né? Então, é só uma reescrita da solução geral e em termos do momento angular ao quadrado, linha, que aparece na nova energia potencial efetiva. Lembrando que a energia potencial efetiva nova tem a mesma cara funcional no caso anterior. Então, aqui a gente tem a solução geral já escrita em termos do L', um novo momento angular. Né? Aqui. E também a derivada, né? A derivada da solução relativo ao ângulo θ. Né? Lembrando que se a gente inverter U, a gente tem a equação da trajetória em coordenadas planopolares. Né? U é o inverso de R, e se a gente tem U, a gente vai ter a solução do movimento em plano polar, quando a gente inverte esta equação. A gente já mostrou que, usando as condições iniciais, né, em U, né, quais são as condições iniciais em U que a gente utilizou lá quando a gente analisou gravitação ou lei do inverso quadrado da distância atrativa. Né? As duas condições iniciais eram essas aqui. Ó. O U em θ igual a zero, a gente considerou que a gente estava na distância de maior aproximação, certo? Lembrando que o U é inverso de R, né? Então, a condição inicial é que U em θ igual a zero, a gente está no inverso do apocentro, da distância do pericentro, perdão. A distância do pericentro, que é o R'. Né? Essa é a primeira condição inicial. E a segunda condição inicial, claro, que o pericentro é um ponto de retorno radial, onde a derivada, né, de R relativa ao tempo, que é o R barra, né, a velocidade radial ali, é instantaneamente nula. Isso implica, então, que a derivada de U relativa a θ em θ igual a zero é zero, porque o R correspondente a esta condição inicial aqui, né, ou seja, o estar numa ápice em T igual a zero, corresponde a θ igual a zero,
corresponde a uma velocidade radial r ponto nula, né? Como o U é inverso de R, isso corresponde que a derivada de U relativa a θ tem θ igual a zero, ou P igual a zero. É zero. Essas condições iniciais que a gente usou foram utilizadas para obter quais são os coeficientes, né? O A e o B, na solução geral da equação de Binero. A gente mostrou naquela época, né, que sem perturbação, né, o coeficiente A é epsilon sobre alfa, né, onde, lembrando que a excentricidade da órbita e o parâmetro alfa são determinados a partir das condições iniciais, né, a excentricidade depende da energia mecânica, né, e o parâmetro alfa depende basicamente do quadrado do momento angular. No caso, se a lei de força é a original, né, lei do universo quadrado da distância atrativa, certo? Lembrando que agora, no nosso caso, a única alteração efetiva aqui é que o momento angular L ao quadrado vai ser modificado por um momento angular novo que inclui a informação da perturbação na forma do parâmetro B, que normaliza a força de perturbação. Né? Lembrando que quando eu boto B igual a zero, se eu desligo a perturbação, o momento angular L' ao quadrado é o mesmo momento angular ao quadrado original. Né? Mas aqui eu modifiquei o momento angular. Então, a única coisa que vai alterar na dinâmica aqui é a alteração devida à mudança do momento angular ao quadrado dos parâmetros, então, dos parâmetros excentricidade e alfa. Tá? Então, quando eu altero, eu coloco uma perturbação do jeito que a gente fez, onde a única alteração na energia potencial efetiva é o momento angular, eu troco L por L', né? Onde o L' tem um termo adicional, dependente da perturbação. O resultado é que quando eu for calcular quais são as condições, impor as condições iniciais e determinar quanto é que são o A e o B, né? O A e o B vão ter a mesma forma funcional que no caso não perturbado, tá? A gente mostrou que no caso não perturbado, o A vale epsilon sobre alfa e o B é igual a zero, certo? Eu vou continuar tendo a mesma coisa, a mesma condição, não altera nada. Obviamente eu vou ter uma nova excentricidade e um novo parâmetro alfa, que eu vou chamar de epsilon' e alfa', tá? Quem é epsilon'? Bom, lembrando que a energia mecânica não tem como alterar, né? A energia mecânica é dada pelas condições iniciais, né? A única alteração que vai ocorrer devido à perturbação, esta que a gente está analisando, é a mudança do momento angular. Obviamente, se a única mudança é a mudança no momento angular, o único parâmetro que vai ser alterado como resultado da perturbação é o parâmetro alfa. Então, o epsilon' vai ser alterado, a excentricidade vai ser alterada, que eu estou chamando de alfa de epsilon', ela vai ser alterada porque o parâmetro alfa que aparece aqui na expressão da excentricidade muda. Né? Aqui a gente tem o alfa' acompanhando a ENEC, né? Acompanhando a ENEC. Então, eu vou ter, claro, a nova
ter que desligar e eu vou entrar de novo, tá? Eu vou ter que retornar, rebotar aqui a